Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Venho esta noite compartilhar com os amados, a pedido do pastor Lucas, um pouquinho da palavra de Deus. E eu gostaria de convidar os amados a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo número 38, e os versos do 1 a 7. A palavra do nosso Deus diz assim: Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios, com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estava tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me, e sem entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ele o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva, juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra do nosso Deus, que o Senhor possa nessa noite estar aplicando ela aos nossos corações. Meus amados irmãos, o livro de Jó é um dos textos mais inquietantes do Velho Testamento, principalmente por se tratar da história de um homem que perdeu tudo: filhos, bens, posses, trabalho e saúde. Fragilizado com as percas familiares, bens e vivendo uma doença que naquela época era terrível, não havia cura e mortal. Jó passara a viver dias difíceis, também em isolamento, pois a lepra, doença que a Bíblia relata que era contagiosa. Meus amados irmãos, parece até o contexto em que nós vivemos nos dias de hoje. Diferentemente de Jó, que era um caso à parte que a Bíblia trata, mas nós estamos vivendo um mundo em isolamento por causa de uma doença. E a história de Jó é bastante intrigante, cheia de ensinamentos, cheia de colocações para nossas vidas em tempos difíceis. E Jó, mesmo diante de tantas percas, vivendo um quadro de doença sem cura, mas ciente de sua integridade com os homens e principalmente para com Deus. Pois a Bíblia revela isso. A Bíblia revela que Jó andava em integridade, tanto com os homens e com Deus. E depois de até mesmo Jó ouvir muitas opiniões e até mesmo acusações sobre o seu estado e a sua doença, Jó tem duas atitudes. E essas atitudes nós também devemos aplicar neste dia. Jó não murmurava e Jó manteve a sua fé em Deus. Meus amados irmãos, diante desse quadro em que o mundo está vivendo, nós devemos ter essa atitude que Jó teve. Nós não devemos murmurar e, acima de tudo, manter a nossa fé em Deus. Porque a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que estão por vir. E nós esperamos muitas coisas. Esperamos principalmente coisas boas. E para que coisas boas aconteçam, precisamos estar firmados na fé em Jesus Cristo. E o texto de Jó vai nos ensinar muitas lições. Vai nos ensinar algo importante para esses dias que nós estamos em isolamento, que nós estamos afastados presencialmente um do outro, mas assim como o apóstolo Paulo diz, ligados e juntos em espírito. Mas o interessante, meus amados irmãos, que houve num dado momento em que Jó questiona a Deus. Jó não enfraquece a sua fé, Jó não reclama dizendo pela situação que ele viveu, as percas,
a doença, ele não reclama com Deus, mas Jó faz questionamentos a Deus. Questionamentos são perguntas. E o motivo que Jó estava vivendo aquilo e para que ou por que Jó estava passando por aquilo. E muitas vezes, meus amados irmãos, nós também nos encontramos nessa posição de Jó, diante daquilo que nós estamos vivendo hoje em dia. Por que isso? Para que isso? E qual a causa disso que estamos vivendo hoje na globalidade do mundo? Essa situação de pandemia. E o interessante, meus amados irmãos, é que Deus não responde às perguntas de Jó. Jó questiona Deus, pergunta a Deus por que ele estava passando pelaquela situação, o que foi que ele tinha feito para que aquilo acontecesse na sua vida. E ele faz questionamentos a Deus, mas Deus não responde às perguntas de Jó. Deus, sim, faz mais perguntas a Jó. E foi justamente aquilo que nós lemos nesse texto do capítulo 38, onde Deus bota mais perguntas em Jó e não respondendo às suas perguntas anteriores. Diz assim: Deus, depois disto, o Senhor responde a Jó em meio a um redemoinho. Mas na verdade ele não responde. Ele pergunta a Jó e diz: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos com o homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Ou seja, Jó é questionado por Deus. Deus faz pergunta a Jó: quem és tu para me questionar? Quem és tu para perguntar algo a mim? E ele diz assim: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Deus faz essa pergunta a Jó. Jó, onde você estava quando eu criava o mundo? Onde você estava quando eu criava o universo? E Deus, um relato bíblico, faz outra pergunta a Jó: quem lhe pôs as medidas, se é quem sabe? Ou quem estendeu sobre ele o cordel? Sobre quem está fundada as bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Meus amados irmãos, são muitas perguntas que, se lançadas também a nós, diante do nosso questionamento a Deus, a respeito da situação em que o mundo está vivendo, a respeito da situação em que as famílias estão passando, a respeito da situação em que os entes estão indo embora, nós poderíamos perguntar a Deus estas mesmas coisas. E, meus amados irmãos, eu creio que a resposta que Deus ia nos dar também seriam perguntas a nós. E uma pergunta dessa poderia ser: o que nós estamos fazendo? O que a humanidade está fazendo? O que o ser humano está fazendo com a criação que Deus, com tanto amor, proveu e criou para todos nós? E, meus queridos, a pergunta que também não foi respondida por Jó, que é: não sei. Quando Deus pergunta a Jó onde ele estava, quando lançou os fundamentos da terra, quando lançou os pilares que sustentam o universo, Jó, eu creio que respondeu na sua mente: não sabemos, não sei onde estava. E essas perguntas que nós possamos fazer a Deus: por que isso? Por que aquilo? Qual o motivo disso? Qual a razão disso? Qual a causa disso? Deus também poderia nos indagar com mais perguntas. Aonde estava você quando eu fiz tudo isso? Aonde estava você quando eu criei os céus? Quando eu fiz a terra? Quando eu fiz as aves? Quando eu fiz as águas? Aonde estava você? Aonde estávamos nós quando Deus criou tudo isso?
E meus amados irmãos, eu não quero colocar em questionamento o porquê está acontecendo essa pandemia, o porquê se lançou um vírus no ar, foi criado, o porquê pessoas estão indo embora. Eu não quero colocar esse questionamento a Deus. Nem você quer também fazer isso. Mas o texto sagrado, o livro de Jó, nos deixa uma lição que, diante das perguntas que Deus fez a Jó, e Jó não pôde responder, e nós também não podemos responder. Jó, no seu entendimento, ele compreendeu que há um Deus soberano, eterno, imutável, e que por fim se levantará para mudar toda esta situação. Assim foi na vida de Jó. O sofrimento que Jó passou, a situação que Jó viveu, as angústias interiores que Jó sentiu, a preocupação com o amanhã, que Jó também devia estar preocupado com isso, pois a Bíblia diz que ele tinha uma doença grave e aquela doença grave não podia ser curada, que era a lepra. E os historiadores relatam que quando uma pessoa estava leprosa, ela era colocada numa superfície, no vale, num lugar mais baixo, e ali era tratada, dando alimentos, descendo os alimentos, para que as pessoas não se aproximassem, para que as pessoas não chegassem, pois a doença era contagiosa. E Jó não sabia também a perspectiva do amanhã dele, se ele estaria vivo, se ele estaria morto. Mas uma certeza diante dos questionamentos que Jó fez a Deus, é que ele compreendeu que há um Deus poderoso, que controla todo o universo, que controla toda a situação, que está tudo na palma da mão deles. E Jó entendeu que Deus é soberano, que controla todas as coisas, e que no tempo certo Deus se levantará para reverter todo este quadro e tudo voltará à normalidade. E eu quero encerrar essa curta mensagem com as palavras de Jó, no capítulo 19 e o verso 25, quando ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Deus se levantará sobre esta situação, pois Ele é um Deus soberano e controla todas as coisas. Mantenha sua fé firme no Senhor